Olá, tudo bem? A minha oração é que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente ao nós considerarmos essas palavras. No Velho Testamento, nós lemos um texto muito importante que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus diz que quando nós nos calamos, nos aquietamos, então aí nós podemos perceber a sua presença. E quando nós percebemos a presença de Deus junto de nós, isso faz uma diferença enorme, porque nós começamos a perceber tudo de Deus, toda a sua personalidade, todo o seu caráter, todos os seus atributos. Por isso que Jesus diz em João capítulo 15 que nós devemos estar ligados a Ele e dessa forma nós daremos frutos, né? Então, essa é a ligação, essa é a comunhão que nós precisamos, uma comunhão tranquila. E o que eu queria falar dentro desse assunto hoje é sobre nossa leitura da Bíblia. Quando nós vamos ler algum texto, e a maioria faz isso, lê rapidamente. Sábado mesmo eu vi uma pessoa falando que ela está seguindo o ano bíblico, aquele plano de ler a Bíblia toda em um ano. Essa pessoa, eu tenho certeza que ela deixa de ver muitos detalhes importantíssimos por causa dessa pressa. Porque não dá para ler a Bíblia toda em um ano de maneira calma, tranquila, meditativa, introspectiva, íntima. Não dá. Tem como. Entendeu? Então, nem é assim que Deus quer que seja. Nem é assim que Deus quer que aconteça. Fazer uma das principais tarefas de nossa vida, e nós vamos fazer rapidamente, né? Então, devagar, medita em cada palavra, vê se você entende o que está sendo dito ali. Você conhece todas essas palavras, né? Tem várias palavras em português que as pessoas deduzem pelo texto, pelo contexto, mas muitas vezes elas estão interpretando de maneira errada. Quando vão ver no dicionário, não tinha nada a ver com aquilo que elas achavam. E por causa disso, pode parecer incrível, mas acontece. Até novas igrejas surgem, porque a pessoa lê um texto, ela deturpou, porque ela não tem muita cultura, e porque ela leu com pressa também. Então, nós temos que ler a palavra de Deus lentamente, analisar. Jesus diz em João capítulo 5, verso 39, examinar. Sabe, a gente vai examinar as escrituras, tem que ser de uma maneira pausada, atenta, investigativa. Imagina quando você vai no médico, e quantas vezes eu já vi pessoas reclamando, foi ao médico, o médico mal examinou, ou então examinou rapidinho. Ele vai deixar de perceber alguma coisa que pode estar ali. Esse exame não foi bem feito. Então, quando a pessoa faz o exame lentamente, da palavra de Deus, vê cada palavra, entende o sentido daquilo, entende a maneira de Deus pensar. Porque a Bíblia começa a nos mostrar a forma que Deus pensa. Eu não gosto quando eu vou estudar a Bíblia com algumas pessoas e elas dizem que nós não temos como saber qual é a nossa situação diante de Deus, qual é a nossa posição diante de Deus, qual é a nossa posição diante da salvação. Claro que temos como saber. O que Deus está pensando de nós? Claro que temos. Deus, eu repito, não é um Deus do oculto, ele é um Deus de luz. Deus é o Pai da comunicação. Deus não vai permitir que você se perca para somente no dia do juízo falar: lembra tudo aquilo que você estava fazendo? Isso, aquilo. Aí você fala: lembro,
Então, estava errado. Ah, por que o senhor não me falou? Ah, porque eu sou um Deus de mistérios e eu fico escondido e só apareço quando é para condenar. É mais ou menos isso que está acontecendo com algumas pessoas. Quando nós não entendemos um texto, nós devemos orar e com calma voltar naquele texto. Se não for possível ainda, não devemos ficar apavorados. Vamos continuar lendo a Bíblia. Uma hora a resposta daquele texto vai surgir, porque a Bíblia é o próprio intérprete dela. Ela mesma se interpreta. Então, olha só, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Quando nós fazemos esse exercício da maneira correta, então nós não vamos ter uma interpretação apressada e mal feita. Quando nós somos ansiosos na leitura da Bíblia e queremos uma resposta rápida, uma interpretação rápida, ou então nós nos sentamos no trono da sabedoria e achamos que podemos responder a qualquer pergunta. Eu já vi pessoas responsáveis por programas de responder perguntas bíblicas, eles tomam uma posição ali de que eles estão capacitados a responder qualquer palavra, qualquer pergunta bíblica. E isso é impossível. E eu estou falando de mim também. Eu estou aqui à disposição de responder perguntas bíblicas, perguntas de cunho espiritual, não de cunho de curiosidade, mas se você tiver uma pergunta espiritual e eu souber a resposta, eu vou te falar. E se eu não souber, eu vou falar, eu não sei, por favor aguarde, eu vou pesquisar melhor, ou eu vou falar para a pessoa, você mesmo continue pesquisando, até que Deus se revele a você. Nós não temos as respostas. Imagina, para nada. Eu sou professor de inglês há 30 anos. Eu acho que eu sei todas as palavras em inglês. Eu sei um pouco. Eu sei o suficiente para comunicar o dia a dia. Aí tem gente, o brasileiro, ele pensa assim, ah, viu, o cara dá aula há 30 anos, só sabe um pouco, então ele não sabe muito, não. Eu sei muito perto de quem nunca estudou. O que eu quero dizer, antes de eu perder o respeito pelo meu conhecimento de inglês, o que eu quero dizer é o seguinte, a língua inglesa, se ela for atualizada, ela tem 1 milhão de palavras. 1 milhão. O cérebro humano não consegue guardar nem 10% disso. Não existe um ser humano que saiba 100 mil palavras. A pessoa que é poliglota, eu já vi vários, começa a misturar. Ah, eu sei português, sei francês, sei italiano. Aí vai falar assim, tudo atrapalhado. Difícil sair limpinho, cada idioma, quando a pessoa fala vários. Né? Nós somos limitados. E Deus sabe disso. Só que Deus quer o nosso melhor. E voltando então ao tema principal, estude a Bíblia assim com calma, para que você não tenha pressa, para que você não vá seguir filosofias já estabelecidas que foram mal pensadas. A primeira pessoa que chegou à conclusão, por exemplo, de que Cristo liberou comer carne de porco, essa pessoa foi uma pessoa muito infeliz. Ela fez um estudo muito infeliz e apressado da palavra de Deus. Só que ela conseguiu um adepto, e aí já eram 2 pessoas. Aí depois 3 ou 4 ou 1000, né? E a maioria, você pode ter certeza, pessoas que tiveram preguiça de questionar, de investigar, de duvidar, né? E depois sim concluir por si mesmo. Eu já debati com pessoas de denominações que comem carne de porco e o sujeito não conseguia me explicar biblicamente por que ele comia. Não conseguia. Ele chegou ao ponto de falar, olha, pela Bíblia realmente é proibido comer carne de porco. Ele falou assim para mim. Aí ele falou assim, mas pelo Espírito nós entendemos que estamos livres para comer.
Então o Espírito Santo ele fala contra a palavra que ele mesmo inspirou. Quem disse que para a gente não comer a carne de porco foi o Espírito Santo. E agora ele vem falando, não, pode sim. Ele mudou de ideia. Não é assim. Então, faça um estudo com calma. Veja os detalhes. Pense bem naquilo que está sendo. Não acrescente nada ao que está sendo falado. O texto está dizendo uma coisa bem simples. Não deixe, sabe assim, piorar. E para isso você não precisa ter doutorado, não precisa fazer faculdade para entender, não. Precisa de calma, tempo e oração. Uma pessoa humilde que ora antes, durante e depois de estudar a palavra, ela tem mais chances de entender do que uma pessoa que faz faculdade, nem ora e nem reflete sobre o assunto. A reflexão é muito importante. Vários são famosos. Tem um teólogo aí famoso no Brasil hoje, uma pessoa antipática, não sorri, não consegue sorrir. Você vê que a pessoa não demonstra amor, só demonstra desprezo por quem não concorda com ele. Então, ele pode ter o certificado dele lá de teologia, mas não é espiritual. Não é humilde. Não tem os atributos de Cristo. Não está vivendo com Cristo. Se você está fazendo os estudos bíblicos que não estão te transformando, não estou falando o teu intelecto, você ficar mais conhecedor, se não transforma a sua maneira de agir, você está perdendo seu tempo. Totalmente. Se você pode estar estudando a profecia do Apocalipse mais profunda. Se depois você xinga as pessoas, briga, você odeia as pessoas com facilidade ainda, você está perdendo seu tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos com calma buscar sua presença. Que nós possamos nos aquietar diante de Deus e saber que Ele é Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos precisando desse engajamento. O YouTube está exigindo para que o YouTube possa divulgar mais o nosso vídeo. É necessária a participação daqueles que assistem. Então eu peço que vocês participem de todas as formas possíveis para que nós possamos levar essa mensagem de salvação a muitas e muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém.